Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Um grande abraço para você que nos acompanha pelas nossas redes sociais, pelo nosso Facebook e também pelo nosso canal no YouTube Paróquia São Brás Birigui. Hoje, terça-feira, estamos contemplando a 25ª semana do Tempo Comum e hoje o evangelho que a nossa igreja está contemplando é Lucas 8, do 19 ao 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. A mãe e os irmãos de Jesus foram procurá-lo, mas não podiam chegar-se a ele por causa da multidão. Foi-lhe avisado: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e desejam te ver. Ele lhes disse: minha mãe e meus irmãos são estes que ouvem a palavra de Deus e a observam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós estamos vivenciando ainda o ministério de Jesus na Galileia. Esse trecho pequeno da mãe e os irmãos de Jesus vem um pouco antes da parábola do semeador, que a gente também acabou observando em algumas missas anteriores, e a tempestade acalmada que vem na sequência desse trecho, que também nos encontramos em Mateus 12 e Marcos 3. Quando a gente observa a passagem de Jesus, principalmente na vida pública, ele quer arrebatar o maior número possível de pessoas que estão perdidas e que precisam de uma palavra, que precisam realmente conhecer a Deus de forma profunda. Maria, ela tem um lugar inigualável no reino. Ela foi a primeira escolhida. E Jesus tinha esse reconhecimento, tanto é que na cruz, no Calvário, ele pede para que o apóstolo, o discípulo que ele o amava, pudesse cuidar dela e de seus irmãos. E é justamente nesse sentido, porque Jesus ele foi o escolhido. Ele tinha como o seu grande pai a Deus. Quando nós observamos o mandamento, nós temos o mandamento honrar pai e mãe, mas temos o principal deles, amar a Deus sobre todas as coisas. Então nós precisamos amar a Deus. Mais do que a nossa esposa? Sim. Mais do que os nossos filhos? Sim. Nós precisamos ter isso na nossa cabeça. Precisamos ter isso dentro do nosso coração. Porque quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, nós conseguimos entender aquilo que Ele quer de cada um de nós e podemos fazer diferença dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Quando Jesus ele está com essa multidão, ele sabe que esta multidão está sedenta do Evangelho, está sedenta do Espírito Santo, precisa de uma luz para poder encontrar o caminho. E aí no finalzinho ele vai dizer: minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas principalmente que observam as coisas de Deus e colocas em prática. É fundamental que a gente possa ter essa vivência do ler, mas do praticar. E é principalmente nesse mês de setembro que nós somos convidados a isso. A igreja nos convida para estar experimentando o livro de Deuteronômio, para que a gente possa estar colocando ele em prática. Nós estamos na reta final do mês de setembro, hoje é dia 22, mas que a gente possa lembrar que a palavra de Deus ela é fundamental, ela é uma experiência de cotidiano que a gente pode colocar isso em prática, mas quando nós lemos e colocamos isso na vida do irmão, nós conseguimos entender o que Jesus está falando. É justamente às vezes deixar a nossa família em casa e ir para a chamada que Deus nos tem, como às vezes é difícil. A gente às vezes que é ministro, a gente que às vezes é catequista, é da renovação carismática, às vezes o nosso esposo, a nossa esposa, os nossos filhos, a nossa mãe não entende. Que a gente às vezes fica bastante tempo na igreja, em formações, em ações sociais, e a gente às vezes até é cobrado dentro de casa por às vezes uma ausência. Claro que a gente tem que ter este equilíbrio, mas nós precisamos também
estar na obra e sempre dar o nosso sim, mesmo que às vezes nos façam com que a gente tenha esse equilíbrio, e é importante que isso aconteça. Mas quando a mãe e os irmãos de Jesus eles estão à procura de Cristo, e Cristo dá essa resposta, não é que ele não os ama, mas que ele tem uma dimensão maior do que é levar o evangelho. Quanto mais, melhor. E que a gente possa ter essa observância, que a gente possa ter esse olhar um pouco mais profundo naquilo que o Senhor quer de cada um de nós. Lembra-se do evangelho de domingo, que às vezes no nosso olhar é um pouco difícil entender, né, da moeda do semeador, né, que paga o mesmo daquele que começou a trabalhar cedo com aquele que começou e trabalhou apenas algumas horas. Aquele que trabalhou desde manhãzinha, ele acha injusto. Como assim? O Senhor vai me pagar igual com aquele que trabalhou menos. Mas no reino de Deus, ele é diferente. Algumas coisas que a gente demora um pouco de entender, mas quando nós entendemos, nós colocamos em prática esse amor, essa caridade, essa fraternidade que é tão fundamental nos dias de hoje. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que você, meu irmão e minha irmã, possa ter uma excelente terça-feira de muitas bênçãos, de muitas glórias, de muitas graças, que você possa entregar a sua vida a Deus, que você possa ter um dia iluminado e que possa fazer a diferença na vida dos mais próximos do seu trabalho, da sua casa e do seu cotidiano. Estivemos e continuaremos unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.